nome é Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá pessoal, meu nome é Regiane Ketz, sou professora de Processo do Trabalho, advogo na área das relações de trabalho, tanto para servidor quanto para trabalhador seletista e no direito previdenciário, mais especificamente no regime próprio. Hoje eu estou aqui com uma função, mostrar para vocês que o processo do trabalho pode ser seu aliado na aprovação. Depois da reforma trabalhista, os alunos passaram a temer o processo e o direito do trabalho. Era muito comum que vocês optassem em fazer na segunda fase esta matéria e hoje a gente não vê mais isso. Isso aconteceu justamente pela reforma trabalhista, mas eu vou te explicar que esse medo é desnecessário e que você pode sim utilizar o processo do trabalho como um aliado. A primeira coisa, o primeiro ponto positivo é que a prova da OAB tem focado nas mudanças, nas alterações. Então, o primeiro ponto positivo é esse. Por quê? Analisando as últimas provas, o que você observa é que cai em tudo que foi modificado e incluso pela reforma trabalhista. Então, aí eu já tenho um direcionamento para os seus estudos. E o segundo ponto positivo é que, como ainda está muito nebuloso, nós não temos ainda muitas decisões dos tribunais, a prova da OAB tem focado na letra da lei. Então, quando você já sabe aonde direcionar seus estudos, o que estudar, fica ainda mais fácil que você tenha a sua aprovação. Mas lembre-se, você precisa estudar toda a matéria? É claro, é muito possível que outros pontos caiam, mas foque nas mudanças e nas alterações trazidas pela reforma. E para facilitar ainda mais a sua vida, eu vou te passar algumas dicas, alguns pontos que foram alterados na reforma e que têm bombado na prova da OAB, ok? O primeiro ponto é petição inicial. Você lembra que quando se tratava de rito sumaríssimo, sempre foi necessário você trazer o valor da causa. Mas agora, em todas as petições, em todos os ritos, você precisa trazer o valor específico, o valor líquido e certo da causa, ok? Lá no artigo 840, que vai passar agora para você, está especificado que você precisa apresentar o pedido líquido e certo, ou seja, os cálculos do valor da causa. Caso você não apresente, a sua petição será inepta e você poderá emendá-la. Se você não realizar a emenda, o seu processo será extinto sem resolução do mérito, ok? Outro ponto de mudança é a exceção. Você lembra da exceção? É aquela peça que você interpõe quando há um problema de incompetência territorial. Agora, o prazo da exceção é de 5 dias, lá no artigo 800 da CLT, que vai estar passando agora. O que acontece? Antes o advogado tinha que ir na audiência. Agora, após a notificação, depois que ele for notificado da audiência, ele pode interpor a exceção, o processo será suspenso. Não haverá audiência e a outra parte terá um prazo para se manifestar. O prazo para interposição da exceção é de 5 dias úteis, ok? Então essa é uma nova mudança, uma grande mudança dentro do processo do trabalho. Falando em prazos úteis, em dias úteis, lembramos aqui do artigo 775 da CLT, que exatamente diz que os prazos do processo do trabalho agora correm em dias úteis, ou seja, se você tem um prazo que aconteceu na sexta-feira, ele começa a contar na segunda-feira, vamos pensar num prazo de 5 dias, e ele termina quando? Termina na sexta-feira. Mas se eu tenho um prazo que começou a contar na terça-feira, por exemplo, eu não vou mais contar dentro dos dias corridos o sábado e domingo, que era o que acontecia, ok? Aí eu tenho mais uma dica para você, que é o que deu muita confusão. Muitas pessoas estão falando sobre os honorários. Antes haviam os honorários assistenciais. Aquelas pessoas que eram assistidas pelos sindicatos, né? Os advogados tinham direito aos honorários de sucumbência. Agora isso mudou.
qualquer advogado, até mesmo aquele que esteja advogando em causa própria, terá direito aos honorários sucumbenciais, que serão de mínimo 5% e de máximo 15%. Ainda falando de honorários, nós temos mais uma novidade, que é a sucumbência recíproca. Então, o que é a sucumbência recíproca? Vamos pensar que você teve um pedido parcialmente provido. Lá na sentença houve parcialmente o provimento a seu favor. O juiz pode sim te condenar à sucumbência recíproca. E lembre-se, os honorários sucumbenciais, nesse caso, não podem ser compensados. Está lá no artigo 791, parágrafo 3º. Mais uma novidade é o acordo extrajudicial. Isso é uma prática que acontece muito nas outras áreas do direito e dentro da Justiça do Trabalho não era permitida. Hoje é possível sim, desde que as partes estejam assistidas por advogado, ou seja, as duas partes devem estar assistidas por advogado. E se o reclamante, em regra, o trabalhador, quiser estar assistido pelo seu sindicato, também tudo bem. Por que eu preciso dessa assistência? Justamente para resguardar o direito desse trabalhador. Mais uma novidade são os honorários periciais. Aqui no artigo 790b, que está passando na tela. O que acontece hoje? Mesmo com o deferimento da justiça gratuita, ainda é possível a condenação dos honorários periciais. E tem mais uma coisinha, hoje eles podem ser parcelados. Mais um ponto é a prescrição intercorrente. Durante muitos anos houve uma discussão se havia a possibilidade de prescrição intercorrente dentro da Justiça do Trabalho, dentro do processo do trabalho ou não. Havia duas súmulas que conflitavam e a gente nunca sabia se era possível ou não. Agora está claro, é sim possível a prescrição intercorrente que fica lá no artigo 11A e que diz a possibilidade da prescrição intercorrente em 2 anos. Então, essa dúvida também acabou. Ainda seguindo nossas dicas, eu vou te falar da justiça gratuita. Esse foi um ponto que deu muita confusão durante o processo da reforma. Após a aprovação, você deve ter discutido muito isso em sala de aula, visto muito isso na televisão. E aí, essa questão, ela fere o acesso à justiça? Não fere? Por quê? Antes, a justiça gratuita ela era presumida para o trabalhador. Então, você fazia a declaração de hipossuficiência e era presumida, em decorrência da sua hipossuficiência, era presumida a justiça gratuita. Isso acabou. De acordo com o artigo 790, agora só é deferida a justiça gratuita para aquelas pessoas que recebem menos ou igual a 40% do teto do INSS. O teto do INSS está em 5.800 e pouquinho. Então hoje ficou uma questão mais objetiva, é esse valor. Então cuidado, se cair alguma questão na sua prova sobre justiça gratuita, você lembra que houve mudança sim, ok? Aí nós temos a litigância de má-fé. Durante muito tempo se usou o CPC para fundamentar a litigância de má-fé. Agora isso não é mais necessário. Agora nós temos o artigo 793A e seguintes, que fala sobre a condenação da litigância de má-fé. Ainda nós temos o depósito recursal. O que acontecia com o depósito recursal antes? Ele era emitido uma guia que era paga e ela era depositada na conta vinculada ao FGTS do trabalhador. Isso acabou. Hoje o depósito é realizado na conta vinculada ao judiciário. Então não tem mais aquela questão de estar na conta vinculada ao FGTS. E a correção hoje é a de conta poupança, tudo bem? E ainda sobre as mudanças, eu vou te dar uma última dica. Por que eu deixei ela por última? É sobre execução, porque nas últimas provas o assunto que tem mais pipocado é sobre execução. Então, por favor, anote aí. A execução ela foi modificada após a reforma. Antes ela acontecia de ofício. O que é de ofício? Lembra? Quando o juiz pode movimentar o processo, ele mesmo faz por si próprio. Nesse caso, a iniciação da execução só se dará por ofício quando as partes não têm advogado. Se houver advogado na relação processual, ela não poderá ser mais de ofício. Então, hoje, os advogados devem dar início à execução, tudo bem? Então, cuidado com a execução, porque ela tem caído muito nas últimas provas.
E mais uma dicasinha, finalizando aqui as nossas dicas, é sobre o CPC. Lembrem-se, se na hora da prova você não encontrar nada que trate na CLT sobre o processo do trabalho, lembre-se que o CPC é utilizado de maneira subsidiária e ou suplementar. Então você pode se recorrer ao CPC para fazer sua peça ou para responder a sua questão, mas lembre-se que é de forma subsidiária e suplementar. Espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês aproveitem muito e eu aguardo vocês na comemoração da sua aprovação.